Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Quem fala é o José e hoje vamos continuar a nossa saga falando sobre os papas. Mais 4 papas no programa de hoje. E para falar aqui comigo, mais uma vez, minha irmã Bruna. Nós vamos falar inclusive sobre uma questão de paternidade. É isso aí, pega o seu café e venha ouvir mais esse episódio do Café Católico. Começa, né? A gente terminou o outro programa, o último papo que a gente falou foi o São Damaso, né? Damaso I, né? Papa Damaso I. A gente falou do concílio de Constantinopla, tem toda aquela questão, né? Da oficialização do catolicismo como religião oficial do Império, né? Com o testament pontificado de Damaso. E agora, a gente, depois da morte de Damaso, aqui nós vamos falar sobre São Cirício. É um nomezinho, né? Assim, gente, se for pra escolher nome de filho, não vão na lista de papas, tá? Pelo menos não dos primeiros papas, assim, do começo. Isso é bem complicadinho, então. Se for pegar nome de papa pra filho, pega dos mais recentes, tá? Então, o São Cirício, ele... A data da eleição do início dele fica meio confusa. Foi 15, ou 22, ou 29 de dezembro de 384. E ele foi papa até 26 de novembro de 399. Né? Então, bem o finalzinho do século IV ali, né? Ele pega. O 38º papa da nossa igreja. Né? Foi eleito bispo de Roma por unanimidade, né? Apesar de que o nosso último programa, vocês virem lá, a gente teve uma questão com o antipapa Ursino, o antipapa lá, e ele tinha um candidato, né, que colocou, ainda assim, isso foi eleito por unanimidade, só que daí, meio que pra garantir, eles tiveram que pedir um pouquinho de socorro pro imperador, ali, o Valentiniano II, e ele apoiou, então, o Papa Cirício, então, ali... Aí tudo essa questão do antipapa que tinha ali, que tinha uma discussão que gerava um pouco sobre aquela coisa de como acolher os hereges. Gerava muito em torno disso, de serem. Então, ele era firme contra as heresias, mas o Papa Cirício, ele era bem acolhedor, né, com aqueles que se arrependiam. Então, assim, ele trabalhava, tanto que ele, por exemplo, ele acaba, ele repreendeu e chegou a quebrar a comunhão com os bispos responsáveis pela morte de um herege chamado Prisciliano em 386. Né? Então, esse é o pontificado dele, que é o primeiro caso que a gente tem de alguém ser morto por uma acusação de heresia. Sabe? Primeira vez que é o primeiro caso que a gente tem de alguém que é morto por causa de um problema doutrinal. Todas as punições que a gente tem tido. E ele repreende isso, então, né? Mas e por outro lado, por exemplo, ele excomungou o Giovanniano por criticar o valor do jejum, do celibato e por negar a virgindade da Virgem Maria. Então, assim, ele, quando era para defender, ele era bem ele certo era firme, na doutrina, isso, né? Mas também, tipo, aquela coisa, gente, matar não necessariamente é a solução. Não é a solução. Não é a solução. Não é Definitivamente. Definitivamente. Tanto que foi deixado ainda mais claro ainda, porque antes ainda havia até pouco tempo uma possibilidade de uma interpretação para defender, por exemplo, a pena de morte, que eu acho que no passado até faria sentido em alguns casos bem específicos, mas até o Papa Francisco, né, decidiram tirar isso justamente porque, pelo menos no contexto nosso atual, não existe mais porquê, né, ou a pena de morte, né. E aqui a gente não está entrando no mérito da legítima defesa, isso é outra história, tá, gente? Isso é outra coisa. Nós não estamos falando disso, a gente isso está falando de pena de morte, isso diferente. É outra coisa de legítima defesa e contextos de guerra, são outras coisas, não tem nada a ver, tá? Se quiserem entrar nesse tema, a gente arranja um padre para vir falar sobre esse tema em outro episódio. A gente pode comentar num outro dia, mas aqui. Então, e a pedido então de Santo Ambrósio também interveio no cisma de Antioquia, né? E incitando, né, ajudando, né, um pouco a rolar o concílio de Cesareia, né, o sínodo de Cesareia, que reconheceu Flaviano como bispo, né? Então, o cisma de Antioquia, ele tinha uma grande briga, assim, de meio que grupos políticos ali, que estavam defendendo o bispo, e tem várias
vezes na história, a gente já comentou outras vezes, e vai ter outras na história dessas brigas pelo poder. pelo poder episcopal em Antioquia. Ele foi o primeiro papa a escrever decreto e a apoiar a questão do celibato, né? De apoiar o celibato, não. A gente tem outros, que a gente até chegou a citar outros, né? Mas o que ele foi o primeiro, de fato, pelo menos é o primeiro que a gente tem um registro, é o primeiro papa a escrever ao estilo de editos imperiais. Ele escreve uma determinação ao estilo imperial, sabe? Então ele é o primeiro. O mais antigo é um decreto para Imério, bispo de Tarragona, que data de 11 de fevereiro de 385, em resposta a 15 perguntas sobre questões da disciplina da igreja, né? Então esse documento, né, é destinado, né? Então primeiro ele começa, na primeira parte ele trata sobre o primado e a autoridade doutrinal do bispo de Roma. Então a gente vai comentar um pouquinho os documentos. Legal que agora a gente começa a entrar numa fase que a gente tem um pouco mais de documentos de papa. A gente pode comentar um pouquinho sobre os documentos deles, né? Foi até com um ouvinte que tá falando que podia comentar, né? Então aqui a gente vai tendo documentos, né? Então essa carta, né, direcionada ao bispo Emérito Tarragona. Então ele, no primeiro ele fala, ele defende a defesa da primado e autoridade doutrinal do bispo de Roma. Que ele até fala, né, que levamos o peso de todos que estão sobrecarregados, ou mais ainda, leva-o conosco o bem-aventurado apóstolo Pedro, né, que em tudo conforme acreditamos nos protege e defende enquanto herdeiros do seu ministério, né? Então ele coloca assim realmente como nesse primado de Pedro, então ele tem essa defesa do primado de Pedro. Essa é uma das questões. Outra questão, ele vai tratar sobre a questão do batismo dos hereges, né? E que daí ele vai definir que não é lícito batizar de novo, né? Se foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não deve se batizar novamente. E daí ele fala somente, né? Ele fala sobre a imposição das mãos por parte do bispo, né? A necessidade do batismo. E ele fala também, então, a necessidade do batismo, e ele faz essa defesa do batismo das crianças, né? Então, porque ele fala que quem nega que o batismo seja necessário, então acaba defendendo que, diminuindo a questão da graça de Deus, né? É claro que aqui ele vai ter ainda uma ideia um pouco que hoje, é recente, ele tem mudado, essa ideia do entendimento de se uma criança não for batizada. Mas claro, a gente continua defendendo a necessidade, mas tem aquela coisa do desejo e tudo, e a criança tem a pureza, ela não tem culpa nessas para quiser batizar. Mas ele fala do celibato dos clérigos, né? E ele fala ali que ele chega ali que chegou o conhecimento, né, que muitos sacerdotes de Cristo geram no pobre, quer do próprio matrimônio, como também de coito torpe, ou seja, né, relações por fora. Por estar aprontando mesmo, querendo, e se defendem, né, das incriminações com a desculpa de que no Antigo Testamento aos sacerdotes e ministros era concedida a faculdade de gerar. Mas até ele deixa claro, né, que, por exemplo, que os sacerdotes, eles se afastavam da família para o menino do tempo, eles voltavam para a família, eles nunca estavam fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Né? E é interessante porque ele era casado, né? Então aí que a gente vai ter uma coisa, eu ia trazer mais pra frente, pra explicar, né? Mas que assim, que o celibato, a questão do celibato, que o que acontecia, né? O celibato já era uma coisa comum, já foi tendo como decreto, essas coisas do celibato, tudo. Só que a questão é que não podia ter sido casado. Mas a partir do momento que você assumiu o celibato, você não podia mais coabitar com a sua esposa. Sim. Entende? Então você não podia. Daí por isso que ele fala dele, né? Essa questão que ele fala da polêmica aqui de certos que estavam celebrando, gerando problema, seja no próprio matrimônio, porque, ou seja, não estavam respeitando o fato de celibato a partir do momento, então de não coabitar mais com a sua esposa, né? Para poder assumir a função sacerdotal. Quanto de outros que era mais grave ainda, que era o fato de estar girando por fora, né? Pra ver que a questão do celibato é uma coisa assim desde o começo da igreja. Sim, né? sim. Não é algo que foi inventado tão tardiamente como o pessoal gosta de ficar falando. Em outros programas a gente já falou, citou outras vezes defesas disso daí, né? A gente vai ter que um dia fazer um programa só sobre isso, a gente vai poder falar sobre isso, né? Sobre a questão do celibato. Né? E essas do que a gente tem
salvo, né, do documento são essas questões. Mas no documento, assim, em outras ele... em maiores segundas ele também tratava um pouquinho sobre algumas qualificação para os candidatos, e tipo, qualquer idade, qualificação dos celibatos, tudo, mas aqui é um pouco mais difícil de achar, né? E também, além desses créditos, nessa questão dos decretos, né, também tem um decreto em 386 que ele envia para as igrejas da África, afirmando que nenhum bispo poderia ser consagrado sem o conhecimento da sé apostólica ou por somente um ordenante, que vai na linha desta defesa do primado de Roma, né? Primado de Roma, né? Assim, essa questão ali de questão da ordenação do bispo, né, de ser feito um novo bispo, é meio que talvez o começo do ponto que a gente tem hoje, que um bispo não é ordenado por só um bispo, né? Tem que ter 3, né, para criar um novo bispo. Isso. Em questões, aí tem uma coisa curiosa, porque às vezes, por exemplo, aí, por acaso, se acontecesse alguma coisa e todos os bispos morressem. Sobrou pelo menos os de Roma? Não. Daí acabou os bispos. Em casos de última necessidade, 3 padres eles podem ordenarem um bispo. Sabe? Então, assim, existe essa possibilidade. É uma coisa muito rara, não tem... Caraca! Hoje não tem um local onde se aplique essa ideia, basicamente. Mas em último caso, você poderia, em caso de última necessidade, 3 padres ir. Porque, tecnicamente, eles receberam a unção episcopal. Não houve uma ali. Só que, claro, que isso é uma coisa muito extrema, né? Mas, assim, né, teoricamente... A gente, inclusive... A igreja já é meio preparada para situações extremas. Já tem ideias. Então, ele morreu, então, em 399, né? E aí, 26 de novembro de 399. E, assim, ele foi omitido. O primeiro martiriológico que teve, ele foi omitido, do mais antigo que a gente tem. Mas, o que diz que ele tinha umas tretas ali com São Jerônimo e com São Paulino de Nola. Um pouco dessa coisa dele, como ele acolhia, assim. Talvez queriam que ele fosse um pouco mais duro com algumas questões, né? E daí o Papa Bento XIV o adicionou ao martiriológio em 1748. Né? E ele foi enterrado na Basílica de São Silvestre. Então, assim, apesar de que ele foi ali, mas ele, em muitas tradições ele era considerado como santo. Então, né? E daí, então, ele tem a festa litúrgica no dia 26 de novembro, né? É São Cirício. Né? E ele, então, ele é sucedido por... Anastácio I. Anastácio ou Anastásio, não dá pra saber se é com C ou com S, né? Primeiro. O 30º no Papa, né? Nasceu em Roma. É dito que ele é filho de Máximos, mas eu acho que não é do Gladiador. Não. Eu só suspeito que não deve ser desse Máximos. E ele foi Papa do dia 27 de novembro de 399 a 19 de dezembro de 401. Talvez o fato mais notório de Santo Anastácio é que ele ficou conhecido por ter condenado Orígenes. Talvez alguém que conhece Orígenes fala assim, mas espera aí, Orígenes viveu no século III? Então, porque isso é uma coisa meio curiosa de Orígenes, que às vezes as pessoas mitigam um pouco, porque assim, o que aconteceu? As pessoas depois começaram a interpretar os escritos dele, né, e teve as questões exageradas, né, interpretações exageradas sobre os escritos de Orígenes. E daí acaba com os escritos dele sendo condenados após a morte dele, né? Então, hoje existe um pouco essa discussão, um pouco de tipo assim, tá, mas será que, não foi envelhecido, teve outras interpretações, e quando você vai ver, algumas coisas são abertas à interpretação, mas também era uma teologia que estava sendo desenvolvida, né? E que aquilo dali, que algumas coisas ali, bate de frente com aquilo que foi definido como dogma depois, sabe? Então, assim, não era dogma antes. Então, fica um pouco essa controvérsia, né? É claro que Orígenes tinha algumas outras questões pessoais que o fazem não ser santo, né? O fato de ele ter se mutilado, tudo, do santo por isso. Mas a condenação dos escritos, alguns hoje com um olhar um pouco assim, né? Então, assim, ele era um pouco mais... simpático ao ascetismo, ele era um pouco mais rigoroso, tanto que daí
São Jerônimo e São Paulino Nola, que por um caso não gostavam muito de São Cirício, já eram mais fechados ali com Santa Anastácia. Santa Anastácia tinha uns amigos fracos, assim, sabe? E assim, ele também tem uma... ele escreveu, né, também para os bispos africanos, pedindo que continuasse a sua batalha contra as heresias, né, falando da necessidade deles lutarem, né. Tem uma questão também interessante, que é ele tem o que a gente tem de documento dele, a gente tem uma pequena trechinho que ele fala da questão da ortodoxia do Papa Libério, né, que é uma carta escrita ao bispo Venério de Milão, no final de 400, do ano 400 ou em 401 mais ou menos. Daí ele vai aonde ele acaba falando, né, do Papa Libério, e fala de outros que lutaram contra as heresias, que lutaram, que tiveram a coragem de lutar contra os hereges. É um pouco nesse contexto, né, de estar exaltando aqueles que lutaram contra contra as heresias, né? Então só um trechinho de pequenininho, mas a gente tem um pouco desse contexto. Porque o Libério, né, a gente vai falar que porque a gente falou lá no programa, né, anterior, a gente falou sobre Libério, ele foi um papa que ele foi afastado, ele viveu no exílio por um tempo, tudo por causa de questões que ele foi falsamente acusado pelos arianos, tudo. Então daí tem esse trechinho, um pequeno trecho de uma carta em que o Papa Anastácio I faz essa grande homenagem, né, ao Papa Libério. Né? Bom, e assim, não tem muito mais sobre ele. Né? Ele morreu em Roma e tá enterrado. E é isso, não tem muito. Pontiana Via Portuense, né? Ele morreu no dia 19 de dezembro de 401, e nesse dia é a festa litúrgica dele. Então foi 2 aninhos ali de pontificado. Foi um pontificado bem rápido. E daí tem a questão de que São Jerônimo se refere, né, ele refere que Anastácio seria, né, pai de Inocêncio I, que é o Papa seguinte. E é isso mesmo. Ele era mesmo pai? É a primeira vez que isso aconteceu. Ou seja, se é a primeira é porque aconteceu outras vezes. Caraca! Não, olha... Tá. Então assim, a gente tem que... A gente já falou um pouquinho antes. É uma questão de contexto de entender que é o seguinte. Na época já era em costume a questão do celibato, tudo. Só que tinha isso. Muitas vezes, quem era eleito pro episcopado, as coisas assim, tudo, era eleito um homem que às vezes era casado. E daí quando ele era eleito, o sacerdotal episcopal, ele tinha que deixar de coabitar com a esposa. Só que não tinha problema se ele já tinha gerado filhos, tudo, né? Porque se ele podia ser casado antes, isso, né? Então, entende? Ia fazer, né? Diferente da regra hoje, que se você casou, né? Claro que hoje ainda tem, né? Se você for viúvo, mas você teria que ser viúvo, os filhos crescidos, tudo. Isso estamos falando da igreja de rito latino, beleza? Rito latino, não vamos entrar em... tem alguns ritos orientais que às vezes o padre pode ser casado, né? Mas pro bispo sempre tem que ser... o bispo tem que ser celibatário. Sempre tem que ser celibatário. Mas aqui não existia essa exigência, o celibato sacerdotal não era entendido da forma hoje em que você... tem na igreja latina, em que você faz o voto de celibato antes de assumir a função sacerdotal. Não, aqui era diferente, né? Então, e assim, ele era filho de Santo Anastácio, né, primeiro, e então foi a primeira vez, né, que um filho se sucedeu, e ele foi um dos grandes defensores da prerogativa da sé apostólica em matérias de doutrina e disciplina eclesial. A questão do primado, né, para decidir tanto, não só doutrina, mas também disciplina eclesial. Disciplinas da igreja. Bom, ele continua a prática, que vai se tornar cada vez mais comum, de publicar decretos no estilo imperial. Mas assim, era muito focado os decretos dele para as igrejas do Ocidente, né? Então ele fez decretos sobre a oração eucarística, sobre o sacramento da penitência, sobre a confirmação. A gente tem, né, algumas cartas aqui, né? A gente tem sobre o batismo dos hereges, né? Aqui ele fala até essa questão do batismo do hereges. Tem uma coisa que, porque ele fala que aqueles que, né, que sejam recebidos hereges não precisam ser batizados de novo, só a imposição das mãos. Daí até tem alguns
alguns estudiosos vão defender que quando ele fala de desimposição das mãos, ele estaria falando do crisma, e alguns vão dizer que seria só a penitência, o sacramento da penitência. Então, pode ter esses dois sentidos, não sabe exatamente. Então, geralmente, muitos entendem como imposição, como sinal de penitência, mas também pode ser entendido como crisma, tem essas duas possibilidades. Então, a gente tem, por exemplo, aqui um exemplo, uma carta também ao bispo Exupério de Tolosa, em 20 de fevereiro de 405, né, que ele fala, por exemplo, sobre reconciliação na hora da morte. É interessante, né, que antes que ele fala, né, ele defende que, ele fala que anteriormente era feita uma regra mais severa, né, que daqueles que tinham vivido, não tinham vivido em comunhão, que você negar a comunhão na hora da morte, da pena da penitência. Mas ele falou que assim, né, que se no fim, se a pessoa mesmo, que a pessoa viveu os regulares, mas que se ela foi e pediu, então que seja concedido a comunhão como viático, né? Se ela se confessar antes tudo, né? Então nessa mesma carta também ele fala, por exemplo, sobre o cânon da Sagrada Escritura, que é o cânon que a gente tem hoje, né? E a questão dos livros apócrifos, né? Então ele fala sobre, ele cita alguns, por exemplo, ele fala de escritos de Matias, de Tiago Menor, outros sobre o nome de Pedro, de João, Léucio sobre o nome de André, de filósofos, Leônidas, Xenocáride, sobre o nome de Tomé. Então são apócrifos conhecidos, ele cita aqui, né? E ele fala que não deviam ser somente afastados, mas também condenados. A gente tem uma outra aqui, que é uma carta a Rufo e outros bispos da Macedônia, de 13 de dezembro de 414, que ele fala sobre a forma do batismo, né? Então ele até fala, né, que daí ele cita uma heresia que é dos paulianistas, que eles não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por exemplo, ele fala que nesse caso deveriam ser batizados porque não teve um batismo válido. Mas em contraposto, fala, por exemplo, aos novacianos que pelo menos batizam nessa forma, né? E nunca puseram em dúvida a questão da unidade, né, da Trindade. A gente tem, por exemplo, também uma carta ao bispo Decêncio de Gúrbia, de 416, que ele fala sobre qual é o ministro da confirmação. Então, que ele fala, né, que somente pode ser feito pelo bispo, o crisma, né, somente pelo bispo. Que ele fala, né, que os bispos, mesmo que eles sejam sacerdotes de segundo grau, eles não têm o ápice, né, do ministério, né, que é somente com os bispos, né. Então, e que os presbíteros, eles podem ungir os batizados com o óleo do crisma, com o crisma consagrado pelo bispo, mas não pode assinar a fronte. Ou seja, é um pouco o sentido que quando a gente fez o programa sobre o sacramento do batismo do crisma, a gente citou um pouco que há essa evolução histórica na Igreja Latina, em que vai separando, e hoje a gente tem o óleo do crisma do batismo para manter essa questão da unidade entre batismo e crisma. Então aqui a gente vê um pouco da origem disso. Então ele afirma isso, podem usar, mas não tem o mesmo sentido do crisma, é o mesmo óleo, tudo, mas não tem o mesmo sentido do sacramento do crisma, né? Ele fala também da unção dos enfermos, né? E daí Deus unção dos enfermos, daí ele deixa claro que é sobretudo para os presbíteros. Até ele fala que os bispos podem ir, daí ele fala, mas o bispo, ele até fala, mas o bispo geralmente não tem tempo para ficar visitando doente. Ele falou, se um bispo quiser, pode, claro. Mas ele falou, mas é sobretudo uma função dos presbíteros, né? Então a gente vê muito do que é até hoje, né? A unção dos enfermos, a gente ainda vai fazer programa sobre a unção dos enfermos, né? Para falar hoje, mas o ministro, já recebi. Né? E daí ele fala, né, e claro que sim, e ele fala que, e dele até fala, né, que é meio lógico, que é lógico que se é lícito aos presbíteros da unção dos enfermos, é lícito ao bispo. Sim. não tem uma coisa que o presbítero possa fazer que o bispo não possa. É verdade, né? Porque assim... Tem tudo que o diácono pode fazer, e tudo que o padre pode fazer, o bispo pode fazer. Sim, porque ele tem o sacramento, porque ele tem a plenitude do sacramento da ordem, né? Ele tem a plenitude do sacramento da ordem. Então ele pode fazer tudo, é lógico. É claro que numa divisão de tarefas, condiz mais hoje, quando você tem todos os ministros ordenados, que alguns assumam mais tarefas, né? Porque o bispo tem que governar a diocese, tudo, tal. Mas é claro que ele pode visitar doente, é claro que ele pode atender confissão, é claro que ele pode dar unção dos enfermos, pode no hospital dar unção dos enfermos, sabe? Ele pode batizar as crianças, pode fazer tudo isso.
tem nada que ele não possa fazer. Tem uma carta também aos bispos reunidos no Sínodo de Cartago, em 27 de janeiro de 417, em que ele fala do primado da Serra Urbana, né? Então, em que ele fala, né? Então, e que ele diz que ele fala para eles, né? E ele fala assim, que ele louva os bispos por reconhecerem que deviam recorrer ao julgamento da Sé Apostólica, tudo. Mas alguns vão dizer que, na verdade, ninguém pediu para ele. Ele mandou a carta, sabe? Mas os bispos foram atrás dele. Ele fez tipo lanchonete. Mas, gente, tem muita gente que mandando na caixinha perguntando sobre os nossos lanches, né? Vai e mostra os lanches, ninguém perguntou nada. Muita gente mandando recados para o Café Católico, mas... Gente, manda recados para o Café Católico. Mandem recados. A gente queria fazer uma assessoria de leitura, mas a gente não tem recado de vocês. Mandem testemunho, mas é um aqui, um ali. Mandem, conversa com a gente, mandem, perguntem, deem ideias, comentem, participem. E daí também tem uma outra carta também ao Silvano e a outros padres no Sínodo de Mileve, que ele também fala do primado da Serra Romana, né? Então, que ele também faz isso, né? Que nas coisas mais duvidosas, né? Segue esse modelo da antiga regra. Alguns buscavam, mas assim vai se formando cada vez mais isso, de aquela coisa de buscar a opinião da Sé Apostólica, né? Para decidir, para julgar tantas questões das doutrinas de fé, quanto as questões das regras eclesiásticas, né? Ele também, daí assim, como eu disse, essas cartas são basicamente para o Ocidente. Ele tentou levar sua influência ao Oriente, principalmente dando apoio a São João Crisóstomo, quando João Crisóstomo foi exilado, e daí ele rompeu com os opositores de João Crisóstomo também, e também ele ofereceu, né, o esforço apostólico quando ele descobriu que os mosteiros estavam sendo destruídos em Jerusalém, né? Mas ele tentou assim, mas ele não tinha a mesma influência que ele tinha no Ocidente, né? Então, tem que lembrar, gente, que é início do século V, não é fácil, assim, né? Por carta, o Papa não podia ir lá, tudo muito. Se hoje em dia, às vezes, é difícil o Papa ouvirem o Papa, né? Imagina nesse tempo. Pois é. Não, realmente, né? Ele também ficou marcado por ele enfrentar o pelagianismo. Sim, né? O pelagianismo, que é uma heresia condenada, né? Mas que na época estava sendo propagado ainda, né? É uma doutrina, vamos colocar assim. Doutrina, tipo, né? Uma doutrina herética, uma doutrina herética, uma doutrina. Né? De Pelágio da Bretanha, né? Foi um monge católico e que ele pregava, basicamente, E daí ele teve um embate mais direto com Santo Agostinho, porque ele quis criticar a obra de Santo Agostinho, as Confissões, né? Num ponto principal que Santo Agostinho fala que o homem, né? A pessoa, ele não... Ninguém pode ser continente por conta própria. Ninguém pode, simplesmente alcançar, sei lá, uma perfeição pelos seus dons naturais. Precisa da graça divina, né? Nós não somos capazes por nós mesmos. E Pelágio dizia que não, né? E basicamente, ele foi condenado... Dentro dos temas que ele pregava, ele negava o pecado original. Ele negava que a graça de Deus é essencial para a salvação, né? Ele dizia que alguém poderia se salvar sem a graça de Deus. E defendia que o homem tinha a capacidade de decidir o seu futuro, decidir o que ele quisesse, simplesmente pelo seu livre-arbítrio, né? Sem precisar da graça de Deus para essa mudança, né? Para enfrentar isso. E daí isso foi combatido muito fortemente, né? Então, por Santo Agostinho, que esse era o principal, né? E ele foi condenado no Concílio de Éfeso. Isso, 471. Né? Isso. Mas antes ele já tinha tido condenações em alguns sínodos antes. Ele foi inocentado no sínodo de Dióspolis, né, que foi na Palestina, mas ele foi condenado daí depois pelo bispo de Roma, né? Então, em 417, ele foi condenado de novo, em 418 foi daí já é o bispo seguinte. Exato. Já nem é então já vai pra frente. É o próximo. E essa condenação do Concílio de Éfeso, aí basicamente que ele já tinha morrido, provavelmente, tá? Que é isso que tem aquela problema de datas, né? Uhum. Mas aí provavelmente ele já tinha morrido, mas foi necessária a condenação
deixar claro que aquilo ali não estava certo. Então, provavelmente dizem que, né, que 5 bispos, entre eles Santo Agostinho, pedindo que o Papa escrevesse uma condenação a Pelágio para se somar às condenações dos sínodos, que já estavam tendo sínodos locais, alguns condenando, e daí eles pediram para que ele se somasse ali, né, aquilo ali. Aquilo que eu falei também do Primado de Roma dele, tem uma coisa curiosa que é o seguinte: a verdade que a gente fala, né, do Primado de Roma, tem esse desenvolvimento, a gente tem essa ideia, né, dos papas de primeiro, são nas cartas dele a primeira vez que ele foi o primeiro papa a de fato se declarar de forma oficial que o bispo de Roma é a cabeça do episcopado. Sabe que a gente tem isso escrito mesmo, como declaração formal, né? E ele também teve um problema durante o pontificado dele, que foi por causa do problema da invasão dos visigodos. Porque em 410, porque a gente tá tendo, nessa época, a gente tá tendo... de Roma com os visigodos, a gente né? tá tendo as invasões bárbaras, né? E uma delas acontece, né, com o rei Alarico, líder dos visigodos, porque basicamente ele exige que o rei de Roma paga uma taxa, o cara não paga, ele fala, tá beleza, então eu vou pegar e ele invade Roma. Então ele invade Roma e daí o Papa acaba fugindo dali, né? Então, e daí naquela confusão ele fica, então, 2 anos, basicamente 2 anos, ele volta em 412. Então entre 410 a 412 ele fica fora de Roma, ele vai para outro lugar e de 412 ele volta. E basicamente, então, ele continua ali, né, em Roma, e ele vai morrer em 12 de março de 417, né? E vai ser enterrado no mesmo cemitério que o pai dele. E a festa litúrgica dele é no dia 28 de julho. Antes disso, só, tipo, né, comentar, também foi durante o papado dele, ele convenceu o imperador a proibir as lutas dos gladiadores. Legal. Ele foi um dos responsáveis por, tipo, vamos parar com isso. Acabar de vez. Né? Já vinha caindo de desuso, né? Já vinha caindo bastante isso, mas talvez com ele que foi proibido de fato. É aquela coisa, já tava ali, ele talvez tenha dado aquela forcinha pra, tipo, realmente... que talvez porque também isso acontecia muitas vezes localmente, né? Talvez às vezes o imperador, dependendo do imperador, não promovia, mas em outros lugares, né, ele baixou como decreto no império daí. Certo, provavelmente, depois disso. E vamos para o nosso último papo, o papo de hoje. Eu não vou saber falar o nome dele, não, minha dicção não permite. Zósimo. É um problema seríssimo com Z e S, gente. E daí, provavelmente, se eu tentar falar, vai sair ruim. Papa Zósimo, tenta aí só pra gente ver como sai. Depois a gente bota em extras, nos extras. Tá. Zósimo. Certo. Falei certo? Papa Zósimo. Foi um papado curto, assim, menos de 2 anos. De 18 de março de 417 a 26 de dezembro de 418. Ele era de origem grega, né? Sim. Então, ele é um bispo que tem umas questões um pouquinho problemáticas. Ele é descrito como um papa muito impulsivo, de temperamento impulsivo, inepto politicamente e despreparado para o cargo. Acontece isso mais do que... Isso aconteceu na história mais vezes do que a gente gosta. Ele chegou a revogar a condenação de Pelágio e ele só voltou atrás por causa que fizeram pressão para ele. Porque... Nossa senhora. Os bispos da pressão dos bispos africanos. Então, assim, ele chega perto de Roma porque ele foi um presbítero indicado ao Papa Inocêncio por São João Crisóstomo. Então não é só porque quem te indicou é bom que tu é bom mesmo. Fica a dica. Não é só porque trabalhou com um cara bom que tu é bom. Pense nisso, gente, que você vai... Às vezes a gente confia na indicação de um amigo e não dá boa. É que nem diploma. Grandes universidades, na média, geram bons profissionais. Mas às vezes sai profissional ruim também do lugar bom. O que tem de gente com diploma que não tem... Então, assim, ele foi... Depois que ele virou bispo, ele teve, assim, por exemplo... Só que ele veio do Oriente, né? E no Oriente, às vezes, ele tinha algumas coisas que eram um pouquinho diferentes do Ocidente, algumas práticas. E daí uma que gerou um certo problema é que, assim, ele não é muito familiarizado com esse costume ocidental. Ele pegou um bispo lá, que era o Pátroco, bispo de Arles, e ele nomeou esse bispo como metropolitano de Arles. Seria uma espécie de um arcebispo, hoje em dia, né? Um arcebispo, porque a ideia de arcebispo geralmente é bispo metropolitano, né? Sim. Então, assim,
E daí o que acontece? Ele deu autoridade pra ele sozinho consagrar bispos em toda a província, em várias das regiões ali perto, sem precisar consultar o bispo de Roma, Caraca! sem consultar a Sé Apostólica, e tomar outras decisões daquela região. Basicamente falou assim, ó, aqui ó, tu manda. Depois ela falou que, basicamente, tornando ele meio que um papa local, sabe? Eu ia falar isso, ele é o E daí a papa, galera falou papa assim, daqui. Né? então assim, e daí eles falam que isso foi bem problemático, sabe? Então assim, que talvez case um pouco com essa ideia de que ele era inepto, que não era muito preparado, ele acaba entregando e isso não colabora porque era o momento pra época, alguns problemas e muitos que queriam independência total e queriam caminhar com suas próprias pernas, então daí de repente ele vai lá e faz com um spawn lá, isso não foi bom. Sim. Né? Teve esse erro, um outro erro que ele teve foi no caso de um padre chamado Padre Apiarius. Esse padre, ele foi excomungado pelo bispo. E daí ele foi lá, o padre apelou pro Papa. Direito, e o Papa tá certo. pegou e foi lá e foi absolver. E daí para absolver ele tentou argumentar usando o cânones do Conselho de Nicéia. Só que primeiro tinha um problema o seguinte, o que ele usou nem era do Conselho de Nicéia, era do Sínodo de Sárdica. E Cara, esse não, sínodo, e a gente tem que dar que assim, ó, sínodo ele não tem o mesmo peso que o concílio. Concílio é ecumênico, ele dá uma decisão para a igreja toda. Sínodos são para decisões locais. Ou seja, sínodo de Sárdica não era reconhecido na África, nas regiões africanas, sabe? E... Então não abria precedente, não abria precedente. Sabe? Então daí teve mais uma confusão aí. Não, o cara realmente era inepto. E daí o cara não era bom pra fechar, daí a galera tava meio insatisfeita, e tinha uma galera ali meio reclamando dele, não sei o que. E daí, você sabe que nos últimos dias de vida dele, ele tava meio que assim, como tinha uma galera ali criticando ele tava planejando fazer uma excomunhão geral de todo mundo que não gostava dele. Ia fazer uma limpa, excomungando uma galera, sabe? Caraca. Porque não gostavam dele. Talvez alguns pudessem estar exagerando, talvez. Mas assim, pra ver como ele não... talvez essa ideia de que fala que ele tinha um comportamento impulsivo, né? Não era despreparado, não conseguia articular as coisas politicamente. Porque imagina se o Papa Francisco resolve excomungar todo mundo que não gosta dele. Né? Nossa senhora! Ia dar uma confusão, não, você tem que saber lidar, né? Claro que quando passa dos limites, né? Eles excomungou recentemente uns lá dos Estados Unidos, lá, né? Mas que assim, passou dos limites. A excomunhão tem uma função e tá aí pra ser usada se necessária. Ela não é pra... Daí acontece. Excomunhão não é dislike, né? Pra você sair distribuindo. Daí acontece. Daí tem tudo isso que é o seguinte. Ele, num martirológico do século XIX, citou ele como santo. Só que, na época, era meio que automático citar todos os papas como santo. Só que quando você olha pra todas essas coisas da vida dele, você fica assim, eu acho que tem muito sinal de santidade na vida dele. Não. Né? Então, assim, né? Então fica um pouco nisso, assim, né? É porque foi citado num documento no século IX. Lembrar que o processo de canonização, ele só vai começar a surgir processo de canonização no século XII só, gente. Tá? No século XII só, século XI, século XII, pelo menos certinho. Mas é por ali, sabe? Então ali antes era por questão popular, tudo, depois começa era aclamação, né? Era por aclamação, daí depois começa o bispo podendo local, né? Então assim, mas é isso. Então ele morre, né? 26 de dezembro de 418. Chegamos aqui no início do século V, chegamos ao 41º Papa da nossa igreja. É o 11º programa, né? Dos papas. E agora a gente começa a se aproximar de uns papas assim mais conhecidos, mais impactantes na história geral, não só na história da igreja. Isso. Né? Aqui a gente vai... Mas aqui a gente tá tendo, né, algumas... Um pouco mais de documentos, algumas histórias. Em breve a gente talvez vai ter uns programas falando só de alguns papas, isoladamente. Né? Mas é isso. Vamos para as dicas culturais? Vamos. Bruna, qual é a sua dica? Olha, eu vou falar pra quem já assistiu, quem não assistiu, uma série bem antiga. É meio tosca se a gente olhar assim, hoje em dia, tipo, é meio furadinha, mas ainda às vezes é gostosinha. É uma série meio que confortável pra assistir, que é o Cold Case, que é Arquivo Morto. E pra mim tem um quê nostálgico, porque eu assistia a série policial com a minha mãe quando a gente era criança, então...
E esse mês não, mês que vem vai lançar o programa da Max de competição de culinária do universo Harry Potter. Olha. Apresentado pelos atores que faziam Gêmeos. Olha só, conseguiram um trabalhinho extra. Eu amei esse trabalho aí, conseguiram uma coisinha, conseguiram uma boquinha. Bom. É que o José, ele consome tanta coisa que ele trava, ele não sabe mais o que indicar. Gente, eu vou indicar uma série que eu comecei... sabe o que eu vou indicar? Algumas coisas que eu assisti. Eu assisti o documentário das Paquitas. Esse tem que assistir legal, ainda. Que tem o meme do... Que vocês talvez não tenham visto o meme, mas vocês não viram o podcast, não sabem. Mas aquele meme Que Show da Xuxa é esse? É do documentário das Paquitas, que tem lá no Globoplay. É no primeiro episódio já, tem isso. O Que Show da Xuxa é esse? Né? A mulher, a guria mó determinada, né, menininha. Então é isso, fica a dica pra vocês. E assistam One Piece também, que eu tô assistindo. Já cheguei no episódio 463 de One Piece, né? Comecei há pouco menos de um ano a maratonar One Piece, eu tô no episódio 463. Então aí eu descobri que vai ter um hiato, então vai dar uma chance de eu alcançar mais, né? Então isso aí é um negócio que eu nunca vou entrar. Tá bom, então, mas eu tô querendo gravar podcast sobre One Piece. Falei com a gente aí se vocês querem podcast de One Piece. Acho que vou colocar uma enquete se vocês querem o podcast de One Piece. E daí eu gravo sem a Bruna. Eu arranjo gente pra gravar. Depois que lançar esse episódio, a gente coloca uma enquete lá de alguns animes e você escolhe um pra gente falar. Tá bom, beleza. Isso aí, vamos botar alguns animes ali. One Piece, Fullmetal Alchemist, daí tem Naruto e... Isso a gente arranja mais um ali. Sailor Moon. E a gente coloca mais um. Meu, Sailor Moon? Nem sei. Brincando. Não sei não. Eu poderia ser, mas é que eu nunca assisti. Eu assisti a Sailor Moon. Sailor Moon eu não me lembro. Sailor Moon ainda entra os animes de Garotas Mágicas. Sim. Que o único que eu me lembro de ter assistido e que eu gostava era Sakura Card Captors. Sim, então nesse gênero de garotas mágicas. Eu acho que o único anime que eu posso falar é sobre Hantaro. A gente pode falar um dia, a gente também pode fazer separando por nichos, né? Porque tem os animes de luta, assim, né? Dragon Ball, Naruto, daí tem esses os mágicas, tem os de humor, tem as coisas assim. Aí virou um papo aqui. Tem uns nonsense total. Virou uns papos aqui, tem uns animes de terror, sabe, algumas coisas do Junji Ito, inclusive há pouco tempo. Mas é isso, virou esse papo aleatório aqui no final, gente. Então... É isso, Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, no @café.católico, né? Interajam com a gente, como eu disse, a gente vai estar colocando umas enquetes, né? Então, deem lá a opinião de vocês, interajam, nos mostrem meio que vocês querem pro futuro aqui do podcast, né? Quem quiser também, na bio tem o link pro nosso grupo no Telegram, né? E a gente vai estar fazendo também enquete, algumas coisinhas no grupo do Telegram. Então é isso, um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.